Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Este é o nosso segundo colóquio de teologia. Fizemos o primeiro no mês passado, com a presença do professor, doutor, padre Jefferson da Silva, onde discutimos a questão do mal no pensamento de Paul Ricoeur. Foi uma experiência muito boa. Esse vídeo também está disponível no canal Extensão do YouTube. Este é o segundo, então, que vamos discutir as lições da pandemia e o futuro da igreja, agora com o nosso querido Fernando Altmaier. Antes de passar a palavra para o professor Antônio, eu vou pedir que todos fiquem muito atentos. As inscrições são fundamentais para que a gente possa fazer os certificados corretamente também. Então, aqueles que ainda não fizeram a inscrição no site do Unisal, eu vou disponibilizar aqui no chat o link novamente. É fundamental que o nome, os sobrenomes, sem abreviação, para que a gente, de fato, possa fazer com os certificados corretamente e eles possam ser enviados para os e-mails de vocês. Também a confirmação de presença, principalmente aqueles que não estão utilizando o próprio nome, o nome completo, aqui no canal, no caso do Teams, né, para que a gente possa depois confirmar a presença e enviar o certificado para vocês. Provavelmente amanhã, no máximo segunda-feira, esses certificados já vão estar nos e-mails de vocês. Então, quero agradecer a presença de todos, dizer que a gente continua à disposição. Esses colóquios têm como finalidade apresentar temas de grande importância para o debate entre fé e razão, bem como o diálogo da teologia com as outras ciências. Quer ser um espaço de formação continuada a respeito de Deus e do humano. Então, é uma experiência nova que o curso de teologia do Centro Universitário Salesiano de São Paulo traz neste ano de 2022 como, de fato, uma novidade, algo que a gente quer contribuir na formação acadêmica e também na formação de todos aqueles agentes de pastoral, das pessoas que estão nas comunidades, ministros e tantos leigos que estão conosco no dia a dia de todas as comunidades, né? Então, para dar continuidade, para apresentar o nosso palestrante de hoje, eu convido o professor doutor Antônio Watson da Silva, coordenador do curso de teologia do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, que vai ser o mediador também na mesa desta noite. Professor Antônio, por favor, é com o senhor. Obrigado, Karen, pela acolhida, boa noite, e ao mesmo tempo quero aqui saudar todos os nossos aqui presentes, né, participantes desse novo modelo, né, de atividade remota e também de atividade do nosso curso de teologia, porque nós estamos no nosso segundo colóquio, né, Karen, como você bem explicitou, de um programa em que teremos um colóquio de teologia durante todos os meses, né, do nosso ano letivo. Então, de fato, é uma atividade que visa a formação continuada, acadêmica, né, de estudantes de teologia, de teólogos e demais agentes externos, pastoralistas e pessoas que tenham interesse direto, né, numa discussão como esta, no âmbito da teologia entre fé e razão. E hoje, no nosso segundo colóquio, nós temos como tema, então, lições da pandemia e o futuro da igreja. E aqui, alguém muito estima, eu apresento, que é o professor doutor Fernando Altmaier. O professor Fernando Altmaier é um teólogo muito conhecido, né, tanto pela igreja, pela Arquidiocese de São Paulo, como pela Igreja do Brasil, né, por uma atuação muito presente na igreja, na discussão teológica, né, por meio de várias conferências, como professor há muito tempo atuante na PUC São Paulo, e também por meio de escritos, principalmente em artigos, que tanto o professor Fernando ele tem contribuído com essa discussão entre fé e razão, religião, etc. Bom, aqui apresento o professor Fernando, né? O professor Fernando Altmaier ele é doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Teologia
e Ciências da Religião pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, e possui graduação em Filosofia e em Teologia. Atualmente é assistente doutor da PUC São Paulo e pertence à área de Ciência da Religião, Faculdade de Ciências Sociais. Tem experiência na área da Teologia e Ciência da Religião, com ênfase em dogmática e sistemática. Introdução ao pensamento teológico, teologia fundamental, ecumenismo, diálogo interreligioso, educação universitária, compaixão e bioética. Foi chefe do Departamento de Ciência da Religião na Faculdade de Ciências Sociais da PUC São Paulo, no biênio 2017 a 2019, e chefe do Departamento de Ciências Sociais no biênio fevereiro de 2020 a fevereiro de 2022. Escreve em revistas, como eu comentei agora, em periódicos sobre teologia e religião, e é membro do grupo de pesquisa Religião e Cidade. E um particular também, com muita estima, apresenta o professor Fernando, como um antigo mestre, que também foi meu professor no curso de teologia, no Pio XI, aqui no Unisal, e que tanto contribuiu com a nossa formação teológica. Então, o professor Fernando, é uma honra tê-lo conosco, seja muito bem-vindo a esta casa, que lhe acolhe de braços, de fato, abertos, por saber da sua competência e da sua competência teológica e atuação na igreja para a formação de tantos leigos, religiosos, sacerdotes, religiosas, etc., por esse Brasil afora. Então, muito bem-vindo ao nosso encontro. Então, nós iremos seguir, vamos prosseguir da seguinte maneira. O professor Fernando terá, em média, 30 minutos para exposição aqui deste conteúdo, que é o título Lições da Pandemia e o Futuro da Igreja. E aí, ao longo da fala, vocês podem deixar algum comentário aqui no chat, ou alguma pergunta aqui no chat, que logo após eu passo para o professor Fernando, ou também vocês têm a total liberdade de fazerem a pergunta diretamente ao professor Fernando. Depois, abrindo aqui a câmera, ligando aqui o microfone, não há nenhum problema. Basta aqui sinalizar com a mão que quer a palavra. Então, fiquem à vontade, ou pelo chat, ou diretamente, o comentário ou pergunta ao professor Fernando. Tudo bem? E como a Karen falou, ao longo da conferência, fiquem atentos ao link onde vocês deverão preencher ali, apenas fazer uma conferência de chamada, de presença no nosso evento, para que depois vocês possam receber o certificado. E caso alguém ainda não tenha feito a inscrição no nosso evento, por favor, ainda é possível, para que depois tenham essa certificação. Professor Fernando, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, e aí passo a palavra para o senhor. Muito obrigado, Karen, obrigado, doutor Antônio, um prazer estar no Pio XI, no Unisal, onde lecionei, onde fui professor, onde trabalhei alguns anos ao lado de um amigo querido, professor Catão, que agora já está junto de Deus na eternidade, também do padre Ronaldo, que me acolheu. Então, um prazer, me sinto bem estando com vocês. Uma saudação a cada aluno, aluna, a cada convidado aqui, pessoas do Brasil. Vejo aqui o Essemba Ethelberg, suponho que ele seja da África, então a todos vocês também tinham aqui um nome castelhano, então buenas noches, e vamos fazer aqui a nossa reflexão. O tema que me foi pedido seria lições da pandemia e o futuro da igreja. Na verdade, são dois temas, é difícil um somente em meia hora, dois mais ainda, mas vamos tentar pelo menos alguns pontos. O primeiro, sobre lições da pandemia, Epidemias, pandemias, acompanharam a humanidade pelo menos nos últimos 5.000 anos, e elas mexem nos sistemas vitais, embora o Covid, o vírus, coronavírus,
seja algo que ninguém sabe mesmo nem definir se é um organismo vivo ou o que seja. De qualquer forma, essa figura microscópica tocou a humanidade toda, indivíduos de norte a sul, da floresta, do deserto, das cidades, dos campos, e todos sofreram na carne. Eu mesmo estive internado em 2020 por 10 dias no Hospital São Camilo, dos Padres Camilianos, correndo até um pequeno ou até diria médio risco de vida, com oxigênio e tudo isso. Então Deus me deu uma bênção, uma chance de estar aqui e poder estar falando com vocês. Então, sobre as lições que eu aprendi, que cada um de nós aprendeu, e que a própria Bíblia no passado já refletiu em contextos distintos. Há pelo menos 2 citações explícitas na Bíblia hebraica, uma do Deuteronômio, capítulo 28, que fala sobre física, febre, inflamações, queimaduras, desidratação, carbúnculo, amarelão, flagelos, que perseguirão o povo de Israel, como uma espécie de maldição celeste. E uma outra que aparece quando o rei Davi pede perdão a Deus, nos anos 970, aparece no segundo livro de Samuel, quando o Senhor Deus, Adonai, o perdoa, mas desencadeia uma peste em Israel, onde morrem 70.000 homens em apenas 3 dias. Então, essa questão já foi pensada religiosamente, em outro contexto, e agora eu acho que a pandemia está exigindo de nós que temos fé e refletimos a fé, os que se chamam teólogos, teólogas, de pensar o que isso significa. Aqui no Brasil, por exemplo, são 662.000 mortos que padeceram vítimas do Covid. Alguns dizem que pode ser 1 milhão, se considerarmos as sequelas e conexões que a doença tomou também em infartos e problemas respiratórios de alto grau, que não foram consignados, mas que possivelmente são também de Covid. Hoje mesmo nós temos 64 pessoas falecidas, então ainda não terminou este longo sofrimento do povo brasileiro, e assim também nos Estados Unidos, agora na China e também em toda a África, com certeza, onde nem chegou a vacina. O Brasil, inclusive, não venceu a batalha, porque embora existam 4, 5, 6 vacinas qualificadas, ainda só vacinou 162 milhões de pessoas. O nosso povo é de 213 milhões, então ainda não atingimos a totalidade possível com essa vacina, essa possibilidade de vida. Então ainda há um número de pessoas vulneráveis no Brasil, da ordem de 12% dos brasileiros. Então, o que nós aprendemos de tudo isso e o que isso pode suscitar para a igreja? Eu queria fazer algumas considerações sobre isso e depois, quem quiser perguntar ou refletir, pode fazer comigo e a partir da sua experiência. Ninguém que esteja nesse planeta esteve fora disso. Aquela pergunta que os discípulos em Emaús fazem para Jesus: mas como? Você deve ser o único que não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém com a morte de Jesus. Acho que ninguém neste planeta pode dizer que não sabe o que significa e a responsabilidade que essa pandemia trouxe. Um grande pensador da área das ciências sociais, um português, grande escritor, chamado Boaventura de Souza Santos, assim que a epidemia pegou ritmo e força, ele escreveu um texto em português de Portugal que se chama A Cruel Pedagogia do Vírus, ou seja, como a doença, o mal, a morte
de uma forma paradoxal, ensinaram pedagogicamente, educativamente a gente. E ele tirou algumas lições. Eu vou dizer a vocês brevemente essas lições desse sociólogo, que é um dos maiores pensadores da Europa, e depois eu quero refletir também um pouco sobre as lições que eu, como pessoa humana, como professor, como teólogo, também tirei, até por ter passado por dentro da pandemia num hospital. A primeira lição que ele tira de todo este drama é que o tempo das nossas sociedades contemporâneas se apercebeu dos riscos que corria. Como dizemos em português, caiu a ficha. As pessoas que viviam com uma relativa tranquilidade, apesar do influenza, do sarampo e de algumas epidemias recorrentes, por primeira vez perceberam a fragilidade que o mundo, desde o século XVII, especialmente com a Revolução Francesa, com as inovações da exploração capitalista, está sujeito. E, de alguma forma, a humanidade percebeu que há mortes, muitas, milhares, milhões, desnecessárias, fruto, talvez, de uma decisão política, de governos, de empresas, de sistemas que matam milhares de vidas e põem em risco todo o bioma do planeta. E assim a Terra, de alguma maneira, reagindo contra tal violência, fez irromper novamente um vírus tão mortal quanto esse, e que já tem a vacina. Ela levou de 4 a 5 meses para ser efetivada, depois de 20 anos de pesquisa, mas que não atingiu toda a humanidade. Então, uma primeira lição, nós descobrimos de novo algo que nunca devia sair de nossa cabeça, que nós somos mortais. Mortais porque produzimos morte e mortais porque podemos morrer da morte produzida em sistemas que devíamos estar cuidando. A segunda lição, não tão dramática, mas mesmo assim importante, é que as pandemias não matam indiscriminadamente, como tanto se fala. As pandemias, em geral, escolhem os pobres para que eles sejam aniquilados. Como o vírus não pensa, significa que os sistemas e as sociedades permitem, por conta de desigualdade social, falta de vacinas, situações insalubres, que mais negros no Brasil morram que brancos, que mais periféricos morram que classe média, que mais crianças e presos ou refugiados sofram. Então, isto também, embora não é tão dito quando a Rede Globo e outros colocam lá a cada dia os números têm nomes, sobrenomes e classe social. Então, essa é uma segunda lição que quem é pobre, quem trabalha com os pobres, como Júlio Lancelotti, ou alguns de vocês que estão nas pastorais sociais, conhece bem. Mas às vezes ela fica ideologicamente mascarada, dizendo: o vírus mata a pessoa humana. Não, o vírus mata em primeiro lugar as pessoas vulneráveis, os idosos, as crianças, os negros, os pobres, os indígenas, e essa lição ela precisa ser dita e proclamada. A terceira lição do Boaventura é que, enquanto o modelo social que temos for o capitalismo, nós não temos futuro. Essa versão, que foi assumida de maneira vigorosa pelo Papa Francisco, propondo a toda a juventude, especialmente, pensar uma nova economia, a gente até brincou e chama de economia de Francisco, uma economia que pudesse colocar a pessoa na frente do lucro, ela ainda não existe, ou pelo menos ela ainda está em ensaio.
E assim, muito do Estado e do mercado se fez como defensores de um trabalho contínuo, apesar das pessoas não terem a mínima condição de sobrevivência. E muitos tiveram que trabalhar e andar de transporte público e correr risco, e muitos correram riscos, e viver esse ciclo infernal do capitalismo, que é esse sistema de morte que nunca admite a sua idolatria. Então, isto é um ponto que depois vocês vão ver, nós vamos precisar retomar com muita força. Nós vamos precisar pensar um novo modo de vida, se a gente quiser sair das novas ondas de pandemias, de violências, a atual guerra ucraniana ou russa, se quisermos, e novas circunstâncias que certamente vão espalhar ainda mais micróbios. Lembrem bem que foi na Primeira Guerra Mundial que nós recebemos a fatalidade aqui em São Paulo do influenza, do vírus da gripe. Ficou conhecido como gripe espanhola, mas na verdade a gente ia chamá-la de gripe dos soldados, que massacrou milhões de pessoas aqui na cidade de São Paulo, também um grupo significativo, nesta crise da guerra, que foi crise também do sistema capitalista. E assim depois também, na Segunda Guerra Mundial, novamente, novas situações dramáticas de busca de refúgio e das pessoas querendo um mínimo de dignidade. A quarta lição é que nós percebemos que parcela de todo o debate de luta na pandemia ficou marcada por interesses religiosos. Então, muita gente começou a falar da pandemia em leituras religiosas. Algumas de solidariedade, de compaixão, de misericórdia, de compromisso com as pessoas nos hospitais. Lembro, por exemplo, a figura do arcebispo de Manaus, que foi, no momento mais dramático da pandemia, quando não havia nem oxigênio em Manaus, ser uma presença viva nos cemitérios, nas periferias manauaras, e assim foi um momento em que a igreja se voltou. Mas também parcela da igreja católica, e também pentecostal, e também evangélica, e também espírita, se colocou na velha postura, que é uma mentira e que acaba sendo uma maldição, de que Deus é que mandou a pandemia para punir culpados, para exigir um pouco estas vítimas para o seu altar do sacrifício, que é vitimatório e o que é, de alguma forma, herético. Mas isso apareceu. E parte da direita, da extrema-direita, da direita neoliberal, usou desses discursos, usa até agora, para justificar-se diante do massacre, atribuindo a Deus, como se ele fosse um demiurgo grego que quer matar pessoas que não creem ou que não têm a suficiente presença religiosa, usando das ideias de maldição, de uma religião de feitiçaria. Isso penetrou na Igreja Católica, isso penetrou nas igrejas pentecostais, dentro do fundamentalismo, mas também penetrou em parte do hinduísmo, em alguns lugares até do Islã, e a gente percebe que essa posição altamente politizada de uso da religião para enganar e manipular o povo é uma lição que não foi aprendida, mas que algumas pessoas puderam perceber que é uma manipulação da figura e da pessoa de Deus. A quinta lição é que nós vivemos, neste momento histórico da pandemia e da pós-pandemia, agora um momento de crise aguda. É como no poema do grande poeta brasileiro, e agora, José? O que nós devemos fazer? Nós passamos 2 anos dentro de uma espécie de casulo,
E agora a gente vai sair, vai virar borboleta ou vamos voltar a ser lagarta? Nós vamos mudar de modos de vida, de estilo, vamos acompanhar mais de perto as pessoas com sequelas, que são milhares e milhões, ou vamos continuar naquele mundo imaginário que levou a gente? Então, aqui todo um debate sobre normal. E muita gente diz, agora está voltando ao normal. Vamos voltar ao novo normal. Mas se foi o normal que nos levou a esse massacre, a gente não deveria querer nenhuma normalidade. Nós queríamos e deveríamos estar buscando sair dessa crise com uma novidade. Um padre que vocês conhecem, que é meu amigo, de vocês também, Padre Bogás, que trabalha na Querupita, aqui em São Paulo, no centro, ele fala às vezes brincando, mas tem muita razão. Quem era bom na paróquia com a pandemia ficou melhor, mas quem era ruim nas paróquias ficou pior. Ou seja, a pandemia revelou também algumas maldades que estão presentes no mundo, e não simplesmente dos demônios ou dos diabos espirituais, mas também dentro de cada um de nós. Então, essa crise que exigiria um salto, nem sempre recebeu essa vontade de mudar. E às vezes as pessoas e os sistemas, e as escolas, e as empresas retomaram a vida voltando para trás, em vez de indo para frente. Ele fala ainda de uma sexta lição, que é o trabalho das comunidades, e como nós devíamos aprender, a partir de agora, a colocar a pessoa humana no centro. Então, estas 6 lições que o Boaventura coloca são lições gerais para cristãos, não cristãos, para sociólogos, antropólogos, cientistas políticos. O professor João Décio, meu colega de PUC, grande teólogo e pensador brasileiro, ele apresentou num livro que ele produziu lá por abril do ano retrasado, quando começou a pandemia em 2020, chamado O Vírus Vira Mundo, ele também assumiu algumas lições, lendo o texto do Boaventura, português, mas pensando como um pensador, um intelectual importante do Brasil. E ele apresentou também 6 lições. Eu quero propô-las a vocês também, e depois, se puderem, leiam esse livro das edições paulinas, O Vírus Vira Mundo. Então, que é um texto bastante significativo. Acho que, inclusive, é um e-book que está disponível gratuitamente. Depois eu posso mandar também para o Antônio, ele passa para vocês, se vocês não acharem. Primeira lição que o professor João Décio assumiu, que retoma alguma coisa também do Boaventura. Aprendemos que somos frágeis e que a vida humana deve ser cuidada. Essa é uma lição teológica, espiritual de primeira grandeza, né? A fragilidade do humano diante de um Deus que nos ama. Sou fraco e aí sou forte, diz Paulo. A segunda lição é a da mutabilidade. A gente aprendeu que as coisas mudam. E até aquelas que se diziam imutáveis, sistema, poder, riqueza, elas não são imutáveis. Então, aqueles que acham que tudo vai ficar do mesmo modo, perceberam que diante de um ser, de uma figura microscópica, que é um vírus que não é possível nem ver, e isso permitiu a ele tanta versatilidade, nós temos que aprender que a mudança e a transformação, em linguagem religiosa, metanoia, a nossa conversão é uma exigência. A gente pode viver de outro modo. Não precisamos assumir as determinações como se fossem uma sina, como se fossem
uma coisa escrita nas estrelas. Não, a história pode ser revista, refeita, requalificada, mudada, transformada, e a gente tem poder científico, intelectual e humano para fazer isso, se quisermos. E muitas pessoas fizeram. E isto também é positivo. Talvez não a maior parte da humanidade, mas uma parte da humanidade aprendeu a mudar e a alterar a rota e ver pela bússola, pelo menos da humanidade, a ser mais humano. O terceiro ensinamento foi o da deconstrução, que aqueles mitos econômicos ruíram e que aquela ideia do neoliberalismo, o Estado total, totalitário, ele seria intangível, mostrou que é frágil. E os muros que o Trump construiu, ou que Ceuta construiu, ou que a Hungria construiu para impedir os migrantes de ter vida, não impediram o vírus de passar. Então, os muros, as fronteiras são inutilidades dos ricos e não servem para nada. E um simples vírus pula, assim como as nuvens passam por sobre nossa cabeça, os vírus passam também. Então, é interessante isso, de construir a ideia de que as coisas são imutáveis e que os mitos dos sistemas econômicos e políticos viverão. Foi a frase do Hitler, né? Meu império terá 1000 anos. De fato, o império durou de 33 a 45. Foram só 12 anos dramáticos, porque houve um massacre de 6 milhões de judeus pelo Holocausto. Mas o império ruiu, como o Império Soviético ruiu, como agora está ruindo também parte do Império Norte-Americano. E um dia também pode ruir o Império Chinês, que se acha também todo ele poderoso. O ensinamento da desigualdade é o quarto ponto, e este precisa ser enfrentado pelos cristãos, e especialmente pelos que são filhos de Abraão, muçulmanos, judeus e cristãos, porque somos irmãos, e esse ensinamento é uma tarefa. O quinto ensinamento, a quinta lição, é o valor da vida, que a vida é um bem para nós que acreditamos fundamental, uma cláusula pétrea, um bem infinito, e que Deus nos quer vivos e ama a vida e cuida da vida. Não é o promotor da morte, ao contrário, ele é Goel, ele é o defensor da vida, o advogado da vida. Então, aí está um elemento. E o sexto, terminando, é o ensinamento da ciência. Bendita e louvada seja a qualificação científica que nos permitiu tal beleza que é vacina. Eu lembro uma vez, numa sala de aula em eclesiologia, acho que no Pio XI mesmo, eu ter proposto, brincando, que devíamos escrever uma carta ao Papa, creio que ainda era João Paulo, pedindo a ele a canonização de Albert Sabin pela vacina que ele ofereceu às crianças do mundo contra a paralisia infantil. E agora eu acho que nós deveríamos também propor a canonização de todas estas cientistas, a maior parte mulheres, que ofereceram ao mundo um antídoto diante da morte, a vacina. Então, a ciência realmente se mostrou uma asa no voo da fé e da razão de primeira grandeza. Essas são as lições que terminam com uma sétima que ele coloca, que é a talvez mais fundamental, João Décio, o ensinamento da solidariedade. Bom, eu queria agora terminar fazendo um pequeno depoimento pessoal, nesses 5 minutinhos, para não ultrapassar demais o tempo e abrir para vocês. O que eu aprendi no hospital, eu ainda tenho meus pés inchados alguns dias, preciso andar, tomar mais água, porque o vírus não deixa nenhuma pessoa sem uma marca no corpo. A primeira coisa que eu aprendi é valorizar profundamente as pessoas que cuidam de pessoas.
escrevi até um artigo para isso no Mensageiro de Santo Antônio, cuidar de quem cuida. E vocês, uma parte de vocês que vai ser sacerdote, presbítero da Igreja Católica, tem que tomar isso como a missão principal. Antes que receber as chaves das paróquias, vocês recebem corpos humanos, pessoas concretas, adultos, jovens, crianças, mulheres, meninos, adolescentes, que devem ser cuidados, amados, porque eles são Selem Elohim, são figuras de Deus. Eu aprendi isso porque o cuidado dos enfermeiros lá no Hospital São Camilo, da faxineira que entrava toda mascarada para não se contaminar, mas ainda assim limpava o meu quarto, mostra que quem cuida dos cuidadores aprendeu alguma coisa. Nem sempre a gente faz isso, e às vezes os cuidadores entram em depressão, em cansaço, porque tem que cuidar da mãe doente, do filho doente, às vezes da família inteira doente, e às vezes a igreja nem dá um apoio, nada. E a pessoa está lá se esforçando, fazendo mais do que pode. Então a minha primeira lição foi aprender a valorizar sempre mais quem cuida dos outros. Porque senão o nosso ego acaba colocando a gente na frente dos outros e achando que a gente, como professor, como padre, como intelectual, deve ser cuidado. E a gente deve, mas a gente precisa cuidar de quem cuida primeiro, até para que a gente possa mostrar pelo exemplo que a gente aprendeu a lição de Jesus. A segunda coisa é que eu aprendi a ser mais espiritual, porque, claro, ficando num quarto 10 dias fechado, manhã, noite e tarde, onde não tem muito relógio, toda hora tem alguém vindo enfiar a injeção na sua barriga, tirando temperatura, colocando um antibiótico, recebendo medicação adequada, já que não tem nenhum remédio para o Covid efetivo, a vacina também é uma forma, vamos chamar assim, de enfrentamento, mas o vírus ainda pode nos pegar. Então eu me afeiçoei muito à oração. Não mais uma oração marcada, determinada ou mecânica, mas essa ideia da vida espiritual, estar diante de Deus e rezar mais, e pensar mais na presença de Deus na escuridão, diante das mortes dos outros. E ficava às vezes rezando aquela oração desse grande filósofo dinamarquês, Søren Kierkegaard, que me marcou muito. E guardei essa oração e ficava lá, às vezes, de memória, até falando um pedaço dela. Não lembrava sempre de tudo, agora eu a tenho na mão, mas eu sempre me lembrava dela. Eu vou rezar para vocês e aí nós terminamos para que vocês possam perguntar. Diz Søren Kierkegaard numa oração profunda, ele que é um existencialista: não nos permita jamais esquecer que tu, Deus, falas mesmo quando tu estás calado. Nos dê essa confiança que, esperando a tua vida, saibamos que tu calas por amor, como tu falas por amor. Portanto, quer você esteja calado, ou quer você esteja falando, eu sei de teu amor. Portanto, tu és sempre o mesmo Pai, o mesmo coração paternal, quer nos guie por uma voz firme, ou nos faça crescer por teu silêncio. Então, eu acho que esse é o futuro da igreja. Uma igreja mais orante, silenciosa, menos panfletária, menos mágica, sem tantos feiticeiros nas igrejas, fazendo magia. Uma igreja que cuida de quem cuida. Isso pode ser chamado de igreja terapêutica, pode ser chamada de seguidora de Jesus. Agora, a moda é chamar a igreja de sinodal. Às vezes eu acho isso que virou um exagero, porque todo mundo fala disso, mas ser sinodal é bem difícil, porque significa estar próximo das pessoas que estão vivendo
problemas, angústias, sofrimentos fortes. Então você precisa ter uma força espiritual muito grande. Ninguém quer ser igreja sinodal com o padre Júlio Lancelotti. Ninguém quer ser igreja sinodal na Cracolândia. Ninguém quer ser igreja sinodal nas cadeias. Todo mundo quer ser igreja sinodal na Cúria Metropolitana. Só que ali não precisa de igreja sinodal. Então nós precisaríamos assumir esse novo lugar social em que a igreja esteja, como diz o Francisco, na rua. Uma igreja em missão. Uma igreja suave, livre, compassiva, aberta, e que pede perdão. E sabe que também é pecadora, nenhum de nós é santo na plenitude, mas que a gente quer aprender isto. E assim a fé, em vez de ser um tranquilizante, como muita gente quer ultimamente, vejam quanto de gente foi na Semana Santa nas igrejas, lotou a Aparecida. Minha mãe estava feliz da vida na televisão. Que multidão! Agora os católicos vão para frente. Eu não vou tirar essa fé da minha mãe de que o número faz uma alegria, porque a gente gosta de se encontrar e ver o povo rezando. Mas se esse povo não ficar do lado de quem cuida, aí todo esse número não serve para absolutamente nada. O Papa Francisco, até seguindo o Papa Bento XVI, que fez ontem 95 anos, diz: talvez nós precisamos ser menos para que a gente possa ser melhor. Eu acho que minoria e massa dá para conviver, mas precisa que a gente seja bem mais evangélico e que a gente cuide de quem está cansado, porque tem muita gente. Falo da minha própria irmã, que cuida da minha mãe, e tem dias que ela está bem cansada, bem nervosa, porque minha mãe tem 92 anos e não é fácil a gente cuidar de um idoso da quarta idade. Eu já com 65 já está duro para Maria cuidar de mim, imagina quando eu tiver 92. Então que a gente tenha essa misericórdia, esse coração mais alargado para aprender estas lições que o vírus, ou, não sei, Deus nos ensinou. Prefiro que seja Deus do que o vírus. Obrigado, doutor Antônio. Obrigado, professor Fernando, sempre muito brilhante, expressivo e uma reflexão muito madura, professor. Muito obrigado por nos trazer, né, uma concepção como essa de dois grandes pensadores, né, nosso, como colocou, do Santos Boaventura, né, e o professor Adelcio, nosso, da PUC São Paulo, né, muito conhecido, né, que refletiram sobre, aqui compartilhou e também refletiu um pouco sobre essas questões. E também, no final da sua fala, alguns acenos, né, para uma igreja, uma experiência de igreja diante de uma situação como esta, em que o humano ele se expôs, né, em suas várias dimensões. Uma delas, a fragilidade, como bem ali apresentou, né, uma experiência de Deus, ora frustrante, uma experiência de Deus. Então, dilemas que levam o humano, né, a refletir cada vez mais sobre si mesmo e, com certeza, sobre Deus. Tá? Então, agradeço pelas belíssimas palavras, né, pela reflexão aqui que nos trouxe. Então, professor, eu vou abrir agora, né, para o nosso aqui plenário. E aqui eu acompanhei, né, nós não tivemos comentários, assim como perguntas, alguma coisa, então eu peço que, caso alguém queira bater um papo conosco, com o professor Fernando, se dirigir diretamente a ele, basta abrir aqui a câmera, o microfone, né, que é o nosso espaço para o diálogo. Muito bem, podem perguntar, o que eu souber eu respondo, o que eu não souber o Antônio responde. Professor, enquanto o pessoal se aquece, eu vou te fazer uma pequena pergunta. Como o senhor falava das várias ciências, né, durante essa pandemia, etc. Então, vou formular aqui, né, que o ambiente de pandemia suscitou inúmeras concepções
e também expressões religiosas, né? Expressões de fato religiosas, que e viram a ser um prato cheio, né, para um cientista religioso. E eu diria até mesmo para um antropólogo e sociólogo. Né? E por que não para um filósofo? Né? Experiências religiosas marcadas, né, ora por um ceticismo muito grande, curiosamente, né, envolvido também por um certo até ateísmo, para se ver o limite que essa experiência chegou por conta da fraqueza do humano, e claro que isso colocou em jogo, né, o próprio humano, a concepção que nós tínhamos de humano. Então não há dúvida que a ciência da religião e outras ciências que buscam especular sobre o humano e suas diversas expressões têm muito a dizer diante dessa pandemia. Mas a minha pergunta aqui é para o teólogo, né, já que temos aqui grande parte estudantes de teologia. Então, uma pergunta é o seguinte, né, diante dessas inúmeras concepções e expressões religiosas, até do fenômeno religioso mesmo, a pergunta é como fazer teologia? Já que sabemos que a teologia ela discursa sobre Deus, e com ele, a partir dele, do humano, né, como fazer teologia diante de um cenário e dessas lições que a pandemia nos trouxe? Esse é um questionamento que eu lhe trago. Né? Sempre uma boa fazer questão. Teologia hoje? Como? Eu acho que, em primeiro lugar, Antônio, assumir a palavra última que você falou, hoje. Então, a teologia de ontem pode ser referencial. Vamos a Tomás, vamos a Agostinho, vamos a José Comblan, vamos a Ratzinger, vamos a João 23. Mas o próprio Papa João 23 sempre dizia: a resposta que a Igreja deve dar deve ser atenta aos sinais dos tempos. E ele brincava com essa palavra italiana, que não tem tradução em português, adornamento. O adornamento como um modo de pensar Deus. Para as pessoas de hoje, linguagens de hoje. Me permita aqui falar de um grande teólogo, incompreendido pela Igreja, mas que é uma pessoa referencial, também com limites, também com erros, que se chamava Martinho Lutero, pai da Reforma Protestante. Ele, quando estava preso por conta das tensões com os príncipes, mais do que simplesmente com o Papa e com Roma, ele fez a tradução do texto grego para o alemão corrente, ou se chama Plattdeutsch, o alemão popular, em poucos meses. E o que ele procurou fazer nesse momento, todo o Evangelho e Novo Testamento, que foi praticamente feroz e rápido e ágil, ele ia ao supermercado, em alguns lugares do castelo, e assim conversava com o pessoal dos cavalariços, com os funcionários de onde ele estava recebendo guarida, para pegar as expressões idiomáticas alemãs mais típicas, para que assim, ao traduzir o texto do grego koiné, ele falasse com o alemão do povo, e que a Bíblia fosse entendida pelo povo, e não simplesmente pela elite letrada que falaria o Hochdeutsch, o alemão elaborado, o alemão primoroso. E, com isso, você sabe o que isso significou, ainda com Gutenberg, e foi uma explosão. Chegou a Bíblia, que estava presa na mão dos clérigos e pouquíssimos letrados, a penetrar em tudo que é lugar. E nós ainda somos resultado desta expressão. Imagina quando chegava e chega nas nossas igrejas, comunidades, isso aconteceu especialmente nos anos 80 e 90, milhares de Bíblias da Paulus, da Loyola, da Vozes, chegando nas periferias do Brasil a preço popular, em linguagem popular. A Bíblia na linguagem de hoje, a Bíblia pastoral, e mesmo uma Bíblia mais complicada, que era a Bíblia de Jerusalém, foi chegando também com os cursos do Carlos Nester, etc. Então, estou usando desse exemplo do Martinho Lutero
que fez chegar a palavra de Deus no idioma alemão, na mão do povo alemão, com o uso da imprensa, do Gutenberg, foi a grande revolução depois da escritura, e atendeu a uma conversa. Porque o que é teologia? É ouvir a palavra de Deus e colocar a vida em diálogo com isso. Então, a vida hoje tem perguntas. Perguntas, uma que está embutida na sua pergunta, que é o mal. E Deus nisso tudo? Onde está? Por que ele se calou? Ele nos ajudou? E a igreja nisso tudo? Ficou só passando, como alguns amigos meus padres, eu achei um pouco demasiado, com o Santíssimo pelas ruas, como se fosse uma espécie de turismo do sacramento? Ou será que algumas igrejas e padres que foram aos hospitais, alguns se contaminaram, 8 bispos morreram de Covid no Brasil, ela não fez aquilo que Deus pediu. E pagou até com a vida isso. 8 bispos, um salesiano, inclusive, que morreram contaminados de Covid. 2 cardeais da Igreja Católica morreram no Brasil de Covid. Então, eu acho que é isso aí. O que hoje é a pergunta que as pessoas falam na padaria, a pergunta que as pessoas conversam no ônibus, os medos que a juventude... Eu dou aula na PUC, como você falou. Os alunos ainda estão temerosos e deprimidos com a pandemia. Eles não estão confiantes. Estão felizes de estar junto, acabou de sair de casa, estão juntos, falam, mas ainda não tem aquele sorriso, aquela gargalhada. Eles estão preocupados com o futuro, se tem emprego, se tem vida, se eles estão de fato imunizados. Essas perguntas têm que entrar na teologia. Não estou falando nada de novo, era assim que Santo Tomás escreveu a Suma Teológica. Ele mandava todos os assistentes ir ver as grandes questões na rua para depois trazer e sistematizar com adversa, propter, solução primeira, solução segunda e lição. Ele fazia teologia, como a gente diz em latim, in fiere. Teologia feita ao fur et à mesure, ao passar dos dias. A gente vê a Suma pronta hoje, lá os 9 volumes, como está na tradução lá, belíssima da Loya, papel bíblia, e acha que ele ficava no gabinete fazendo isso. Não, ele fazia o texto teológico, a resposta dessa obra-prima, que é Suma Teológica, a partir das perguntas que as pessoas tinham na sua cabeça, na sua vida, no seu coração. Então, eu acho que nós precisamos fazer uma teologia viva, não de gabinete. Podemos e devemos estudar. Se vocês têm a oportunidade de estar fazendo 4 anos, façam. Mas não para ficar fazendo diletantismo, não para ficar simplesmente escrevendo conversas só para que padre e clérigos leiam. Que sejam respostas às perguntas que as pessoas estão fazendo. Senão nós fazemos teologia respondendo perguntas que ninguém fez. E por isso, falo aqui, termino, na Espanha, todos meus primos foram embora da igreja. E todos foram educados na igreja católica, por meu tio e minha tia. Minha prima, diz: eu não sou mais nada, porque a igreja espanhola me envergonha, isso aqui é um desastre. Metade dos franceses abandonaram a religião. Eu morei na Bélgica, as igrejas eram vendidas para virar supermercado, virar casa de show, biblioteca, boteco, qualquer coisa. E isso está chegando aqui também. Quando a igreja não faz teologia da vida, o povo vai embora. Pode ser que num primeiro momento vai lá para Pentecostal ganhar um milagre. Mas depois, se também lá não tiver uma teologia vital, e for simplesmente mercadoria, teologia da prosperidade, ele também vai embora. E aí fica um povo sem teologia, não sem Deus. O povo não abandona Deus, mas abandona as instituições religiosas por causa de teologias inúteis. Então, eu acho que esse é o nosso desafio, fazer teologias não só úteis, no sentido bonito da palavra, mas encarnadas.
A palavra que você falou é a melhor. Teologia para hoje, respondendo as perguntas de hoje. E aí, claro, vamos ao Evangelho, vamos à Bíblia, vamos à tradição, vamos buscar lá em Gregório Nazianzeno. Ele tem um monte de coisa para nos ensinar. Vamos a Santo Tomás, vamos a José Comblan. Comblan é um gênio, tem muito a arrancar desse homem. É isso. Obrigado, professor. Tem a mão do Cláudio, seu Guilherme. Isso, o Padre Cláudio aqui está com a mão já aqui levantada há um bom tempo. Padre Cláudio, por favor. Cláudio, está desligado o teu microfone. O Cláudio está sendo igual meus alunos. Ele vai dormir e deixa a mão levantada. Acho que o Padre... até agora não desativou, viu? Aqui o... Ah, ele falou, sou eu não. Mas a mão está levantada. A mão por engano. Então tá bom. Talvez por engano. Então tudo bem, sem nenhum problema, padre. Tá bom, então o espaço continua aberto aqui para alguma reflexão, alguma pergunta ao professor Fernando. Vamos aproveitar bem o professor Fernando, que é um espaço que ganhamos, né, aqui com o professor, né, para a nossa reflexão. Antônio, tem uma fala do J. Emerson aí. Opa, por favor. Como praticar teologia respeitando o diálogo interreligioso? Está no chat. Ok. Estou vendo, pegando carona, como praticar teologia. Essa é uma tarefa que exige competência, que exige preparo. Não dá para fazer de orelhada, simplesmente dizendo, eu respeito as outras fés. Obviamente, quando se fala de diálogo interreligioso, nós estamos falando daqueles que não creem em Jesus, como Cristo, significa judeus, islâmicos, candomblé, espíritas, ou seja, o vasto mundo não cristão. E, eventualmente, até aqueles que não tenham fé. Então, é preciso conhecer estas realidades, é preciso aprender. E já há, claro, uma experiência, pelo menos desde o Concílio Vaticano II, para estabelecer esse diálogo. Então, a teologia católica fez algumas pontes. Uma primeira se chama Nostra Aetate. Ali tem algumas dicas preciosas, um documento bem importante. Mas, claro, para o diálogo católico, cristão, judaico, um pouco menos, mas ainda importante junto à fé muçulmana, aos islâmicos, bem menos hindus e budistas. Praticamente nada do universo que para o brasileiro é importante das identidades, religiões e confissões e igrejas ou núcleos ou comunidades afrodescendentes, Umbanda, Candomblé e outros ritos aqui das nações indígenas. Então, acho que preparar-se para esse diálogo, estudar o interlocutor, aprender dele as suas belezas. Eu não preciso deixar de ser católico para descobrir a beleza do judaísmo, até porque nós somos filhos da fé judaica, nós somos irmãos mais jovens dos irmãos mais velhos. E também não preciso deixar de ser católico para aprender a profunda vida de oração de um muçulmano. Agora mesmo ainda estão em Ramazan, eles passam 30 dias de jejum absoluto enquanto tem luz do sol. É muito mais forte que a nossa Sexta-feira Santa. É muito mais forte a dedicação orante que para por 5 vezes ao dia para encostar a cabeça no chão para reconhecer Allah, Deus, como o Senhor da vida, como o Criador do mundo. Então, acho que praticar teologia exige estudo destes grupos religiosos,
estudo dos documentos e passos que a Igreja já deu no diálogo interreligioso, eventualmente, para essa pessoa, o Emerson, ida aos templos, sinagogas, mesquitas, para compreender como esta outra comunidade vive a sua fé, celebra a sua presença diante do ser divino, como ela canta, como ela reza, como ela se organiza, para que as pontes aconteçam. O melhor exemplo nesse momento não é nenhum de nós, é o Papa Francisco fazendo ponte com os xiitas lá do Iraque, fazendo encontros solenes com os irmãos da fé judaica em todo momento que ele pode, coisa que já foi feita também pelos papas anteriores, rezando e fazendo encontros agora, por exemplo, com as comunidades ucranianas e russas, ele colocar aquelas duas meninas que são de fé cristã, uma enfermeira russa e uma enfermeira ucraniana, segurando a cruz de Cristo, é um sinal para todas as religiões. E não todo mundo gostou, porque falava, não, mas ele tinha que só deixar a ucraniana carregando a cruz. Mas ele não quer fazer essa entrada num nacionalismo tonto, ou demonizar os russos, ou canonizar os ucranianos, que também têm seus pecados e seus problemas. Lembram lá o que a Ucrânia fez com os judeus e com muitas etnias de forma nazista, e com massacres. E o que os russos fizeram antes com os ucranianos no Holodomor, no massacre de Stalin. Então, eu acho que é preciso estudar, é preciso ler, é preciso, sobretudo, reconhecer. Eu pude participar semana passada num iftar, que é esse jantar de quebra de jejum dos muçulmanos. Eu fui convidado e sentei na mesa com um casal turco que não falava português, a filha falava. Então, ficou o jantar inteiro ela servindo de intérprete. E a gente comendo uma mesa comum de uma coisa, de um jantar que para eles é religioso e festivo. Para nós católicos, não tem nenhum jantar de quebra de jejum, a gente nem sabe o que é isso. E foi muito eucarístico. Eu li assim, não eucarístico no sentido da Santa Missa, mas eucarístico no sentido da palavra eucaristene, uma gratidão. Esse homem tinha acabado de receber do Supremo Tribunal Brasileiro a licença de ficar no Brasil, porque ele tinha sido demandado a ser extraditado para ser preso e morto na Turquia, por causa que o ditador da Turquia quer matar todos que não concordam com ele. Então imagina a emoção dele de sentar depois de 4 meses usando tornozeleira eletrônica imposta a ele como criminoso, e ele é um homem de paz, poder estar, e eu era a pessoa que tinha essa honra de sentar com ele num dia de liberdade. Na mesa do lado estava o padre Bison, que vocês conhecem bem, meu grande amigo, o homem do diálogo, com um judeu, que se levantou e falou, eu estou aqui com islâmicos e católicos para rezar na mesa da liberdade o Pêsar, que estamos celebrando nessa semana, que foi, esse mês está sendo festa comum de 3 religiões. Então, imagina a bênção para mim, levei meu filho e minha filha e minha esposa, e nós estarmos neste momento. Que coisa maravilhosa você poder estar numa mesa comendo com gente de outras religiões. Nós precisaríamos ter isso toda noite no planeta. O mundo mudaria, lembram lá do Hans King? A paz das religiões trará a paz no mundo. É uma porta, não é também messiânico, não é também panaceia, mas é um caminho. Então, os que de vocês puderem ajudar no diálogo interreligioso, façam. Infelizmente, na Igreja Católica, nas paróquias, praticamente tem ninguém fazendo isso. Ninguém.
Padre Bison luta como um louco aqui na Arquidiocese de São Paulo para entusiasmar pessoas que façam essa tarefa ecumênica, interreligiosa, de conversa. E ele faz bem, ele faz com amor. Mas não sei por que as pessoas têm medo, fica cada um lá no seu quadrado, achando que é dono da verdade. Não, a minha religião basta. Não basta. Deus nos quer unidos e não quer a gente separado e dividido em fragmentos e pior, às vezes fazendo guerra religiosa. Isso é anti-Deus. Então eu acho que é uma grande tarefa, eu espero aí, Jameson, que você faça isso, que você seja um promotor da unidade, estudando, lendo bastante, ouvindo estas pessoas, dizendo o que você pensa, não é abdicar do pensamento, porque aí não tem encontro de irmãos se você tem que virar xerox do outro. Aí isso daí é uma perda de identidade. Mas você pode ouvir a beleza do outro. Você pode aprender da religião do outro. Isso é muito belo. Tem uma pergunta do Guilherme. Isso. Deixa eu ler aqui, professor. Bom, o Emerson, ele fala, obrigado, professor, isso mesmo, dedicação em ajudar o próximo. Vamos para o Guilherme aqui de Freitas, né? Então ele pergunta, aqui, bom, tem um comentário inicial, né? Com a pandemia, as pessoas reinventaram sua forma de buscar a Deus, visto que durante um tempo não podiam mais frequentar fisicamente a igreja. Com isso, muitas pessoas se acomodaram e mesmo podendo retomar os encontros presenciais, seja dos grupos de pastorais, seja de celebrações, optam por querer ficar no online. Isso é um sinal de acomodamento ou uma nova forma que precisamos aprender a fazer pastoral? Como oferente a experiência de Jesus nesses novos moldes? Olha, brincando um pouco com você, Guilherme, nem você abriu a câmera para eu ver seu rosto. Então, nós estamos já num novo molde. E hoje, na minha sala de aula, na PUC, desde março, que eu estou em aula com os alunos, todos estão com o celular ligado. Antigamente a gente xingava, desliga o celular, só põe o celular aqui, só liga no final da aula. Agora isso se tornou uma bobagem, porque todo mundo está na nuvem, todo mundo está interligado, e às vezes até pode trazer da internet uma colaboração que a aula dá um salto de qualidade gigante, porque está todo mundo lá, e eles são muito mais ágeis do que eu em fazer questões, e ir ao Google, e buscar cenas, e salvar, às vezes, a gente de uma questão. Mas, atenção, a fé cristã, a fé católica, ela é presencial. Não há como suprimir essa dimensão, que é a dimensão da realidade. A realidade, para nós, é pão, pão verdadeiro que é cortado. É vinho verdadeiro de uva que é bebido. Isto é o meu corpo. Comam, manducarem. Isto é o meu sangue. Bebam. É corpo, é carnalidade, é olho no olho. Então, mesmo que demore um pouco ainda por reticências, por, como você diz, acomodações, nós vamos precisar de novo sentar na mesa, olhar as pessoas, rezar de mãos dadas, acolher, levantar as pessoas caídas do chão, e apresentar isso como o gesto de Jesus. A praxis de Jesus é toda ela uma praxis histórica, uma praxis real. Pode ser que se criem igrejas virtuais, pode ser que as pessoas pensem em fazer confissões que sejam pela internet, pode ser possível, pode ser vetado, mas a nossa fé exige um compromisso. É engraçado que a gente passou, às vezes, minha infância inteira, as pessoas dizendo que a fé católica era plenamente espiritual.
E a coisa que a gente mais gostava quando criança era ser a primeira vez de morder aquele pãozinho que o padre dava na missa, a hóstia. A nossa fé é profundamente material, mas não é materialista, no sentido materialismo histórico dialético, redutivo, e fazer daquilo uma espécie de redução. Não, naquele pão está Deus. Naquela mesa está a presença da Santíssima Trindade. Naquele encontro está a comunidade, eclesia, congregados pelo Espírito de Deus para viver o caminho de Jesus. Então, acho que vai demorar um tempo, mas as pessoas sabem o quão é importante. Imagina fazer uma festa virtual. Não existe. O pessoal quer fazer rave que dure, jovem, quer rave que dure 12, 15 horas. E tem que ter bebida, e tem que ter um beijinho, e tem que ter dança, tem que ter música. Senão o jovem vai dizer, mas que é isso? Ele pode gostar de seguir uma série, porque ele hoje está virtualizado nisso. Isso o emociona, mas isso não substitui o amor da mãe. Isso não substitui o compromisso da família. Então, eu acho que, apesar dos comodismos, também do clero, porque o clero podia também descobrir outras formas de estar presente nas famílias. Alguns descobriram e fizeram maneiras alternativas de visitar, falando da janela, as pessoas mais idosas, porque não estava impedido isso, só estava impedido o contato próximo para evitar a contaminação. Mas você e muitos padres fizeram, eu sei disso no Brasil inteiro, aqui em São Paulo também, as pessoas mantiveram o contato personalizado. Sem o tete a tete, sem o cara a cara, o cristianismo não existe. Então, acho que nós vamos precisar perceber esse novo caminho. Talvez vamos precisar incorporar coisas do mundo virtual. Vamos ter agora um parceiro, que é o 4G, o 5G, etc. Tem gente já querendo que a gente viva nesse universo paralelo. Eu não quero ir para esse universo paralelo. Eu quero ficar aqui vendo pássaros, andando no Ibirapuera quando puder, porque é bonito demais, encontrando pessoas, dizendo bom dia para a porteira lá da PUC, ela é uma baiana maravilhosa e me dá um bom dia, que já o meu dia, às 6h30 da manhã, já começa diferente. Porque se tiver lá um robozinho na porta e dizer bom dia para mim, isso não vai valer nada. Porque aqui não tem carne, aqui não tem emoção, aqui não tem poesia. Então, acho que isso é importante. Eu acho que nós todos vamos ter que fazer um reaprendizado e sem jogar o eletrônico, a câmera que se tornou parceira nossa aqui para fazer esses encontros. Não tem nada melhor. Algumas reuniões agora feitas pela internet são ótimas, porque você pode só desligar a câmera e ninguém sabe se você está vivo ou está morto. Então, para algumas reuniões, às vezes do clero, que demoram 2, 3 horas, é ótimo reunião na internet, porque você pode ficar fazendo outra coisa, etc., enquanto tem gente falando. Ao vivo não dá para fazer isso, porque o povo quer falar, quer ser ouvido, quer participar. Isso vai exigir que no presencial os padres e seminaristas falem menos e ouçam mais. Vai ter que mudar a pedagogia, não as ferramentas. Obrigado, professor. Viu? Aqui, antes de passar para o pedido de comentário aqui de Carmo Calil, eu vou só ler aqui o que o Emerson escreveu, né? Sou de igreja pentecostal, estou amando esse bate-papo com vocês e aprendendo também. Então, Emerson, seja sempre bem-vindo, tá? Aos nossos... Amém, aleluia. Que bom. Bom, aqui Carmo Calil fala assim, eu poderia comentar sobre como responder às pessoas que perderam seus entes queridos diante de outras que tiveram os seus salvos. Pergunta, né?
A pergunta que não quer calar: como foram estas escolhas de Deus? Pois você nos disse para não nos acomodarmos diante da postura de que Deus permitiu a pandemia como punição, ou ainda de que Deus permitiu para aprendermos algo que ainda não tinha sido aprendido. Boa pergunta, Carlos. Acho que a gente tem que escapar das duas pontas. Uma de domesticar Deus e querer que ele faça o que nós queremos. Essa postura, essa posição é grotesca, porque é querer fazer Deus, desculpe o meu exemplo é feio, mas virar cachorro de madame. Sabe? Tem aquela correntinha, você mantém Deus sob tutela. Ou seja, esse não é Deus. Isso não é fé. Isso não é religião. Mas há muitas religiões que fazem de Deus uma mercadoria, um produto religioso, uma espécie de fetiche. Nós devíamos fugir disso profundamente. Essa ideia de controlar Deus, os desígnios de Deus, as vontades de Deus. Nós somos frágeis, pessoas que estamos na mão de Deus. Somos nós que morremos, não é Ele que determina a nossa morte. Ele sabe da nossa vida, da nossa dor e dos nossos limites. Mas Ele não fica mandando raio na cabeça de um e fica pondo um guarda-chuva na cabeça de outro. Esse seria um Deus Zeus. Lembra lá o pai de Hércules, que tinha raiva, ficava mandando o filho fazer trabalhos porque a esposa detestava os filhos de um e de outro. É o Deus grego, aquele Deus que é tão raivoso que quase não tem amor. O nosso Deus é Pai, Ele nos quer a todos, mas nós somos seres que não compreendemos os mistérios de Deus. E não vamos alcançar este mistério nem lá no céu, porque Deus ainda vai nos reservar surpresas no céu. Jacques Maritain diz que no céu, esse grande pensador católico francês, nós vamos de tempos em tempos receber uma novidade de Deus, porque senão a gente explode, porque a gente vai continuar sendo plenamente humano. E vamos participar do amor e da glória de Deus. E vamos ser envoltos pelo seu amor, mas não vamos nos tornar divindades. A Bíblia fala, seremos deuses, mas no sentido assim de participação do amor. Então, a outra ponta que também devíamos evitar é esta de nos submeter tão totalmente a Deus que a gente se achasse simplesmente um descartável, uma espécie de peça inútil da criação, como se a gente fosse um zero. Aí sempre lembro da Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresinha de Lisieux. Ela escreveu uma vez para um padre que era um amigo dela, ela gostava muito dele, bem jovem. Eu quero ser um zero diante de Deus. E ele ficou bravo, falou, como, Teresa? Deus não quer ninguém ser zero. Ela falou, mas eu não falei aonde eu vou pôr o zero. Se eu pôr o zero antes de 1, ele continua zero. Mas se eu colocar o zero depois do número 1, ele vira 10. Eu quero ficar sendo zero do lado do 1, mas do lado certo de Deus. Essa brincadeira dela, que ela fala várias vezes, eu sou como um grão de areia, etc., eu acho que é muito legal. A gente escolheu o último lugar, dizia ela, ninguém vai brigar por isso. A gente ficar a serviço dos outros. A gente, diante de Deus, fazer essa pergunta que você faz. Ele quer essa pergunta de você e de mim. Né? Eu tive várias vezes essa pergunta, que eu perdi tanta gente que eu queria bem. E eu fico com essa angústia assim, mas Deus, por que essa hora? Por que perdi uma menina de 15 anos que morreu nos meus braços, que a família nem podia entrar naquela época em UTI, não deixava a família entrar e deixava o ministro religioso entrar. E eu entrei e fiquei com ela, ela teve um aneurisma cerebral, eu ficava falando com ela lá, sei que ela estava me ouvindo, porque dá para continuar ouvindo a audição, mas eu estava perdendo uma menina que era das mais lindas
e comprometidas que defendiam um moleque na rua que tinha deficiência mental, os outros atacavam pedra. Mas Deus, por que levou ela? Ela era a melhor presença de Deus na rua dela. Por que ela foi embora? Bom, Deus nunca me respondeu. Mas a mãe dela um dia me falou, sabe quando eu perdi a minha filha, eu pedi a Deus um sinal. E eu mesmo tendo 40 e poucos anos, Deus me deu um menino, que eu vou botar de nome Dom Luciano. Ela botou o menino, chama Luciano. Nasceu no mesmo dia que eu, 26 de novembro. Então, olha que louco, a mãe viu na perda da filha amada um presente de Deus dando um filho extemporão, um filho fora de época para ela. Não como troca, como um consolo, uma misericórdia. Eu, que sou teólogo, não dá para eu fazer a leitura que ela fez, porque aí de novo eu fico medindo Deus. 0 para esse, 32 para aquele, tira desse, dá para aquele, dá só para católico, tira de ateu. Essa matemática não é divina, não é nem católica, não é nem cristã, é maquiavélica, é grotesca. A gente tem que, diante de Deus, dizer assim, estes, como eu, por exemplo, depois de 10 dias de UTI, estou vivo. Hora extra, segunda chance, prorrogação do campeonato, possibilidade de aprendizado. Meu papai com câncer na língua, que morreu de um sofrimento atroz. Eu, quando ele estava nos últimos dias lá, percebendo que ele não estava bem, eu falei, Deus, faz o que o senhor achar bom. Se é para ele ir para o senhor, talvez seja melhor, porque depois ele vai ter que receber alimentação parenteral. Ele era nervoso, arrancou 4 vezes aquelas sondas. Então, eu fiquei feliz com a morte do meu pai, porque aquilo foi talvez o que Deus definiu, não de forma extemporânea, nem de forma autocrática, mas de forma amorosa. Então, acho que tem segredos e enigmas nas mortes. Cada morte é um segredo. A gente fica contente quando é aquela dos 102 anos, 95, e fica espantado quando tem 3, 2, 1 ano de idade ou um acidente brutal. Para Deus, todo é amado, toda pessoa é filha, filho. Então, ele não está fazendo um jogo de loteria, uma mega-sena, uma punição. Eu detesto essa ideia de Deus punitivo, que está ligada diretamente à ideia de um Deus que seleciona os bons. Deus faz milagre até para ateu. E ele faz, às vezes, nada, vamos brincar assim, para um hiperreligioso. E aí a pessoa diz, mas puxa, que mais podia eu ter feito? Lembra da música do Padre Ala? Que mais podia eu te dar? Mas esse foi Jesus. Jesus ofereceu tudo e, no último momento, diz, Pai, afasta de mim o cálice, eu não estou aguentando. Mas Deus não mandou ele para a cruz, etc. A única cena linda do filme do Mel Gibson, que é horroroso, Deus parece um terrorista, é a figura de Maria que acompanha e vai até o fim sem entender tudo aquilo. Mas ela está junto. A figura de Maria na Paixão de Cristo do Mel Gibson é realmente o amor de Deus. Lá está Deus. Não está naquela figura majestática que cai uma lágrima lá do céu. Isso é cinema. Está naquela mulher que olha o filho e diz, eu te sigo mesmo sem entender. Né? Eu acho que a gente tem que seguir o caminho da vida, não fazer de Deus um Deus patológico, mas também não fazer de Deus uma loteria esportiva. Ele vai me dar se eu jogar os 6 números certos da Mega Sena. Aí ele me abençoou. Essa tese da bênção riqueza, da bênção vida, da bênção saúde, ela tem um valor. O povo quer ganhar graça. Mas olha, a palavra graça é legal, né? Graça é de graça.
Não foi porque você fez 32 novenas, 52 terços. Foi porque Deus quis. E Ele quis, neste momento, por alguma razão mistérica, que é mistério até para você e talvez para toda a humanidade naquele momento. Mas ali tem um segredo de Deus. A gente tem que decifrar esse enigma, mas às vezes a gente não consegue. E fica com aquela coisa atravessada na garganta, como diz Dom Pedro, quando eu chegar no céu, Dom Pedro Casaldáliga, eu vou perguntar por que o soldado matou o padre João Bosco e não me matou? Porque era para eu ser morto. E o soldado idiota, em vez de matar Dom Pedro Casaldáliga, que ele queria matar, matou o João Bosco porque achou que o Dom Pedro não tinha cara de bispo, tinha cara de um mendigo, porque ele andava todo de chinelo, pobre, etc. E matou o outro porque o outro era um padre jesuíta solene, grande. Ele falou, esse é o bispo. Pumba! Um tiro de bala dum-dum na cabeça. E Dom Pedro diz sempre para nós, dizia, né? Ele está no céu agora, já fez a pergunta. Eu fui substituído pelo mártir. Eu fui substituído na hora da minha morte. Né? Imagina lá o João Sobrinho, quando não morreu porque estava na Tailândia. Ou alguém que estava do lado do Chico Mendes. A esposa diz, por que não eu? Então eu acho que a gente tem que ser mais humilde e rezar mais, talvez, para pedir a Deus, me dá uma luz aí, porque eu não estou entendendo essa sua decisão. Deus vai nos dar, não respostas, porque a gente quer respostas meio também automáticas, etc. Mas Ele vai nos dar pequenos recados, porque essa pessoa, o povo gosta de dizer, essa pessoa era tão boa que não podia mais ficar aqui, precisava ficar com ele. É uma maneira divertida do Deus falar, das pessoas falarem de Deus. Deus quer alguns antes dos outros. Por quê? Não sei. Não sei. Mas isso acontece. Um pouco por nossos genes, que a gente está marcado com horários diferentes, outro pelas conjunções da história, outros para ser um sinal para alguém. Por que tinha que matar a irmã Dorothy lá? O moleque não precisava fazer isso. Só que quando ela caiu no chão, aquela foto que é cruel, ela regou a terra do Brasil com o seu sangue. Ela não fugiu da luta. E ela até pediu para ele, não me mate, você vai fazer uma besteira, porque eles não vão dar bola para você. Você é só um marionete desse latifundiário que tem grana. Pagou R$ 50 para ele matar a freira. Né? Então, no entanto, aquele era o momento de ela dar o testemunho. Tem um sinal escondido atrás de cada vida e de cada morte. Só que não dá para a gente também separar tudo, como se vida e morte não tivessem conexões. Elas estão imbricadas uma na outra. E às vezes pode ser como uma criança da Casa Vida. Leiam a vida pastoral desse mês. O padre Júlio conta como foi para ele viver a morte de crianças pequeninas, que ele ficava a noite inteira lá no hospital Emílio Ribas, e tinha gente que dizia para ele, ficar gastando dinheiro e perdendo tempo com essa criança que tem encefalite? É óbvio que ela vai morrer, por que você fica gastando energia com ela? E aí ele respondia, o que é da nossa fé, porque Deus quer isso, que eu gaste energia e amor com quem ninguém gasta nada. Porque nós somos pessoas que apostamos um pouco nestes paradoxos, né? Quando ninguém acredita, a gente tem que acreditar. Quando todo mundo acredita, a gente pode também não acreditar e virar um pouco herético, assim, dizer, eu não estou acreditando, virar um cético. Às vezes ajuda. Muito obrigada, professor Fernando. Muito obrigada. Cara. Bom, obrigado. Vai lá. Nós vamos... Está acabando? Isso, caminhando aqui para o final. Vai lá. A sua fala do Ney aí, que Ney é do meu fã-clube e eu sou do fã-clube dele. Mas ele só mandou um abraço?
Muito obrigado pela sua presença e reflexões em nosso colóquio de teologia. Aí, ó, o professor Ney apareceu. Eu pensei que ele ia me pôr aquela pergunta. Abraço, Fernando. Ai, Deus te abençoe. Imagina, não faço isso com meus amigos, meu irmão. Obrigado por você ter vindo aqui ao nosso colóquio. Eu cheguei atrasado, mas gostei muito do que você falou, mais uma vez. Muito agradecido. Está ali o Guilherme agradecendo também. E está ali a Karen confirmando a presença do... Ah, querendo saber quem é o Edson. Quem é o Edson? Antes do conhecimento. Bom, obrigado, professor Ney, pela presença. É sempre bom, né? Temos aqui também os nossos professores. O professor Ney é nosso professor do curso de Teologia do Pio XI, né? Sempre muito próximo, né? Bom, professor Fernando, então chegamos no final, porque a conversa aqui ela pode se prolongar e muito, né? Diante de uma reflexão tão bela, como eu falei no início, né? Tão madura, uma reflexão tão profunda, infelizmente nós temos que finalizar o nosso colóquio de teologia. Então, antes de finalizar aqui e agradecer a presença dos nossos alunos, professores, aqui o professor Ney, o padre Cláudio aqui conosco, que é da comunidade Santo Tomás de Aquino, né, Pio XI, e eu gostaria que o senhor nos deixasse uma mensagem, né, diante daquilo que foi refletido, uma mensagem muito breve, e logo após eu agradeço a todos aqui. Por favor. Eu queria agradecer à comunidade salesiana, o tanto que eu pude aprender com o padre Ronaldo, com o padre Lima, que sempre me ouvia, um homem que eu tenho um grande carinho e afeto. Queria terminar com um pensamento de um amigo que eu quero bem e que também o nosso querido Ney conhece bem, que é Dom Celso Queiroz, um bispo que foi aqui da região Ipiranga, e uma vez perguntando para ele, Dom Celso, Antônio Celso de Queiroz, é um grande tocador de violão, um homem muito inteligente. Ele seria o cardeal de São Paulo se a igreja escutasse aqui os pedidos de Dom Paulo, mas não foi. Mas paciência. Ele hoje está aposentado, está emérito, e eu perguntei para ele, Dom Celso, a gente faz melhor teologia no ver, no julgar ou no agir? Vocês conhecem, né? A ação católica, esse método que o padre Jorge Boran, eu e Ney seguimos na nossa juventude lá, o senso crítico, ver, julgar e agir. E depois ele inventou rever e celebrar, que era para ampliar. Mas eu só perguntei isso. A melhor teologia vem do ver, vem do julgar ou vem do agir? E pensei, claro, que a gente acostumou a falar que a teologia está no julgar, que até os textos da campanha da fraternidade são mais ou menos assim. O ver fala da realidade, o julgar traz as perspectivas bíblicas e teológicas, e o agir é a prática pastoral, a ação social, engajamento, etc. Aí Dom Celso me incomodou, como inteligente que é, e sagaz, e disse, a melhor teologia é sempre no ver, e não no julgar e no agir. Porque a visão já tem que estar penetrada de Deus. Porque se você deixa a teologia só para o julgar, ela vira uma espécie de senhora sentada numa espécie de cadeira que, ex cátedra, produz a sua reflexão como o momento segundo. Lembram lá da reflexão do Clodovis Boff? Mas se você não tem um ver amoroso, compassivo, companheiro, todas essas palavras, solidário, esperançoso, a sua teologia será só técnica. Então, ver bem é tarefa teológica primordial. Para isso, como o Ney e eu, precisamos de um óculos, porque nós somos ceguetas. Mas talvez precise mais do que esta prótese oftálmica, que o seu olho seja um olho de amor,
que o seu olho queira ver o que a outra pessoa está querendo te mostrar, sem pornografia, porque aí esse olhar já é um olhar invasivo, sabe? O seu olhar tem que ser, se me permitem aqui, como disse o Papa Bento, erótico. O Papa Bento dizia que o olhar de Jesus é um olhar erótico. Erótico no sentido pleno da palavra eros, que é penetrar na alma do outro e deixar que ele te impacte, que ele te mude. Isso em francês se chama affectivité. Em português não é bom, porque a afetividade em português é só olhar com um olhar de candura a alguém. Mas afetivité em francês é soco no estômago. É você ser afetado pela outra pessoa. E o seu olhar se torna um olhar fraterno. Ele está sofrendo, eu estou. Ele está sorrindo, eu gargalho junto. Ele está precisando de meu olhar, eu olho com ele. E juntos a gente pode ver algo melhor. Ele não tem mais olhar, porque está esmaecido ou cego, eu vou ser o olhar dele. Eu gostei tanto isso, Ney, um dia se você encontra Dom Celso, você tem mais contato agora com ele que eu, diga a ele que eu continuo guardando essa memória daquele dia, faz séculos já, em que ele falou que a gente tem que fazer teologia com o olhar. Não tanto com a boca, não tanto só com o coração ou com os neurônios, mas com os olhos, os olhos. Se o olho vê bem, o escrito é bom. Se o olho não vê bem, a teologia é caolha, é míope. Então, e aí a ação vai ser uma ação inócua, completamente desprezível. Então, se me permite, Antônio, você que é um filósofo, olhar bem, olhar profundamente. Os gregos até têm umas 6, 7 palavras, deixa eu me lembrar das minhas aulas de grego. Estetoscopen, telescopen, microscopen, periscopen, ou seja, olhar por cima, olhar para frente, olhar para o microscópico. E o estetoscópio, que é melhor olhar, que não olha nada e escuta o coração. Aquele aparelhinho chama estetoscópio, é ver por dentro, só que não vê. É um diafragma para pôr perto e colocar no ouvido para ouvir os batimentos cardíacos. Bom aluno de teologia tem que carregar estetoscópio. Bom, professor Fernando, mais uma vez, obrigado. Né? Foi um brinde aqui a esse nosso programa, né, de colóquios, né, que, como falamos no início, é o nosso segundo colóquio do ano, e com certeza, já no segundo colóquio, um coroamento, né, de uma bela e profunda reflexão. Né, e não seria diferente, já que, pelo que conhecemos, e que também foi meu professor, né, pela a cultura que é estimável, ao mesmo tempo é invejável, né, essa cultura de navegar com tanta profundidade em várias áreas e sempre com um olhar teológico, né, diante da realidade. Então, nós agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade, né, que Deus possa o conduzir bem, formando bons pastoralistas e também leigos, porque eu sei muito bem que na PUC o senhor dará aula para um mundo de gente, né, de vários cursos de graduação, que ali também precisam ser formados, acima de tudo, como humanos. E humano, o verdadeiro humano ou plenamente humano, só pode encontrar Deus. Não há dúvida quanto a isso. Tá? Agradeço aqui também a participação dos nossos alunos de teologia, demais participantes da comunidade, ao professor Ney aqui, né, que esteve conosco, também Padre Cláudio, né, e outros participantes. Então, muito obrigado. O nosso colóquio de teologia acontece mensalmente. Basta olhar lá a nossa programação. Tudo bem? Karen, muito obrigado.
aqui pelo suporte técnico, pelas orientações, e dessa Obrigado, maneira... Karen. Deus te abençoe, você e sua filha linda. Obrigada, Fernando. Parabéns pela fala. Obrigado. Excelente, professor. Então, dessa maneira, nós finalizamos o nosso colóquio de teologia. Uma boa noite a todos. Obrigado. Tchau.